Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e a aula de hoje vai ser sobre função polinomial do primeiro grau ou função afim. Aí vocês vão falar, nossa, Pro, de novo. Na terceira série do ensino médio, nós vamos fazer uma revisão, um passeio por todas as funções que vocês aprenderam até chegar na terceira série do ensino médio, iniciando pela função polinomial do primeiro grau ou função afim. Então, vamos lá. As habilidades é saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, reconhecendo a função e suas propriedades características. Compreender o significado da taxa de variação unitária, utilizando o crescimento, o decrescimento do gráfico. Esboçar, reconhecer e interpretar o gráfico de uma função afim. A definição chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, qualquer função f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b. Lembrando que o f de x nada mais é do que o nosso y. Poderia estar escrito y igual a ax mais b. Onde a e b são números reais dados. E A diferente de zero. Então, portanto, aqui o nosso A não pode ser zero, porque se o A for zero, o x some. E aí a gente fica só com a constante, que nesse caso seria o B, certo? E a nossa reta, ela seria constante. Ela estaria paralela com o eixo x. Na função f de x igual a ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x. O famoso coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Nada mais é do que a tangente do ângulo que forma quando essa reta cruza com o eixo x. Beleza? Então, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo quando a reta cruza com o eixo x. E o número b é chamado termo constante, o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele cruza, ele intercepta o eixo y. Beleza? Exemplos de funções polinomiais do primeiro grau, f de x igual a 5x menos 3, onde o a é 5 e o b é menos 3. Só olhando para a função, sem desenhar o gráfico, nada, eu já sei dizer que essa função ela é crescente, porque o meu a é positivo. Essa função ela cresce de 5 em 5, então a taxa de crescimento desta função é 5. Eu também sei dizer que esse gráfico ele vai cruzar o eixo y em cima do ponto menos 3, porque o meu b é menos 3. Sei dizer na função f de x igual a 11x, que o meu a é 11, então, portanto, a minha função ela é crescente, ela cresce de 11 em 11, e o meu b é 0, então eu sei que ela vai passar exatamente na origem do meu eixo, entre o 0 do x e o 0 do y, exatamente em cima do 0, 0, certo? O único momento que essa função passa pela minha origem é quando o b da minha função é 0. Ao contrário, ela vai passar sempre em cima de um ponto. Que ponto é? O b, beleza? A gente já vai ver, daqui a pouco vai lá para o GeoGebra para a gente ver um pouquinho de cada uma dessas funções. Então, aqui, uma função ela é crescente quando os valores de x aumentam e valores de y também aumentam. Então, quando a gente for ver, olha, quando eu vou aumentando o valor de x, o que está acontecendo? Olha, com o meu y, ele também está aumentando. Então, isso representa uma função crescente. O meu a é maior do que 0, então positivo. Então, y igual a 2x mais 3, onde esse gráfico ele cresce de 2 em 2, que o meu coeficiente aqui angular é 2, tá? Então, ele cresce de 2 em 2. O ponto de intersecção com o meu eixo y é o meu coeficiente linear. Então, nesse caso,
é o 3. E o ponto de intersecção com o eixo x nada mais é do que a raiz da minha função. É um valor que eu dou para x, para o meu y vale 0. Então, é quando eu faço 2x mais 3 igual a 0. Beleza? Esse valor que eu encontro é chamado de raiz da função. Nesse caso, a gente pode usar a formulazinha menos b sobre a. Então, aqui nesse caso, menos o b, que é 3, sobre o a, que é 2. Então, menos 3 sobre 2, portanto, menos 1,5. Beleza? Então, menos 1,5 é a raiz da minha função. É o valor que eu substituo aqui para x, para que a minha equação zere, certo? Outra coisa que a gente pode analisar. Quando o meu y, f de x, então quando f de x é maior do que 0, então quando o meu y, quando o y é maior do que 0, o x também vai ser maior do que a raiz desta função. Então, o que acontece aqui? Ó, ele está sendo maior do que menos 3 sobre 2, do que menos 1,5, certo? Ó, o que acontece aqui? Ó, o x vai aumentando e o y também vai ser maior do que 0. Quando o meu f de x, o meu y é igual a 0, então o y é igual a 0, o meu x é igual à raiz da função, menos 3 sobre 2. É o que está dizendo aqui pra gente. Quando a minha função, meu f de x, é menor do que 0, então quando o meu y é menor do que 0, o meu x vai ser menor do que menos 1,5, menos 3 sobre 2, que é o que vai acontecer aqui embaixo, ó, tá vendo? Se a gente vier aqui para baixo, ele vai assumir valores menores do que 1,5. O x vai assumir valores menores. Então, sempre, quando a gente for fazer o estudo de sinais da função, é sempre referente, o nosso ponto de partida sempre é a raiz da minha função. Beleza? Então, agora, pessoal, a gente vai falar da função decrescente. Então, os valores de x aumentam e de y diminuem. Então, quando o valor do meu x ele vai aumentando, o que vai acontecendo aqui com o meu y? Ó, vai diminuindo. Então, uma função decrescente é sempre uma função com a menor do que 0. Então, aqui nesse caso da função, y igual a menos 3 menos 2. Então, essa função ela é decrescente, o meu coeficiente angular é negativo, então, ela vai sempre decrescer, né? Cair de 3 em 3. O meu coeficiente linear é menos 2, então, aqui no meu caso, a minha reta ela vai passar no y em cima exatamente do menos 2, onde é o coeficiente linear, que é o ponto de intersecção com o eixo y, e a raiz da minha função, que é o ponto de intersecção com o eixo x, porque é quando o y vale 0, eu vou ter menos b, então menos 2, sobre menos a, no caso, sobre menos 3, tá? Então, aqui, olha, menos e menos vai dar mais, mais com menos vai dar menos 2/3. Então, 2 dividido por 3 vai dar mais ou menos 0,6666, que a gente pode arredondar para 0,7, 0,67, tá? Então, o que vai acontecer? Para a gente analisar aqui o sinal, o estudo dos sinais desta função, eu vou analisar. Quando o meu f de x for maior do que 0, então, quando o meu y for maior do que 0, o meu x vai ser menor do que a raiz da minha função. Então, aqui a gente analisando. Quando o meu y, for maior do que 0, o que vai acontecer aqui com o meu x? Né? Ele vai ser menor do que a raiz da minha função. Ele vai assumir valores menores do que a raiz da minha função, beleza? Quando meu y for igual a 0, ele vai assumir exatamente o valor igual à raiz da minha função. Então, igual a, quando o y é 0, o x vai ser igual a menos 2/3. E
quando o meu f de x for menor do que zero, quando o meu y for menor do que zero. Quando o y for menor do que zero, o que vai acontecer com o x? Ele vai assumir valores maiores do que a raiz da minha função, do que menos 2/3, certo? Ele vai assumir valores maiores do que menos 2/3. Isso seria o estudo do sinal. Agora, a gente vai fazer o estudo dessas funções lá no GeoGebra para a gente ver direitinho o que acontece com cada uma dessas funções. Então, vamos lá. Ó. A Pro disse no início que quando o meu x é zero, então, por exemplo, 0x mais 3, o que vai acontecer? Ela vai ser uma reta constante, onde ela vai passar exatamente em cima do 3, do meu b. Tá vendo? Ela é paralela com o eixo x, ela não cruza o eixo x, então ela não forma um ângulo com o meu eixo x, certo? Então, essa aqui é uma função constante quando o meu a é zero, beleza? Nesse caso, o a sendo zero, o x sobe. Aí a Pro trouxe lá de exemplo a função 5x menos 3. Então, essa função ela é crescente. Onde? O que nós temos? Olha, a raiz da função não é menos b sobre a. Então, menos 3. Então, menos 3 sobre 5. Menos e menos vai dar mais, né? 3 dividido por 5, 0,6. Então, aqui é a raiz da minha função. E o ponto, que é o coeficiente linear, que vai interceptar o eixo y, é exatamente o meu menos 3, beleza? Então, o par ordenado da raiz da minha função é x valendo 0,6 e o y valendo 0, por isso o ponto está exatamente em cima do x. O meu coeficiente linear é o y valendo menos 3 e o x valendo 0, menos 3, beleza? Aí, a Pro disse também que essa reta, ela é crescente e o crescimento dela é sempre de acordo com um coeficiente angular, aqui no caso 5, isso quer dizer que ela vai crescer de 5 em 5, então a cada um passo que ela dá no x, ela cresce o y 5 vezes, tá? Então, aqui a Pro vai mostrar para vocês, olha, a cada um passo que ela dá no x, então, na horizontal, ela sobe 5 passos no y, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso, ela é crescente e esse crescimento é de 5 em 5. Vocês vão ver que se a gente continuar, nesse caso aqui, olha, ela vai andar do 1 até o 2, então andou 1 na horizontal e ela vai subir 5. Tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a taxa de crescimento dela é 5. Então, essa aqui nada mais é do que a nossa função 5x menos 3 que a Pro colocou lá. A Pro vai, acho que sumir com ela, porque senão vai ficar muito poluído, né? Pra gente continuar. Pra gente analisar cada uma das funções que aconteceu lá. Então, vamos lá. Agora, a gente vai estudar o 11x. Vamos ver onde está o 11x. Aqui, olha. 11x. A Pro disse que a taxa de crescimento, ela é 11. Ela é crescente, porque o a é positivo. E essa função, ela vai passar exatamente pela origem, ó, pelo 0, 0, porque o meu b é 0. Isso só acontece quando o b é 0. Olha lá, exatamente onde ela passou. E se a gente for ver, a raiz dessa função é menos b sobre a, então 0 sobre 11, que é 0, por isso aqui, né? 0, 0. É a raiz da nossa equação. E aí, vamos lá. Ó, ela vai andar 1 para x e você vai ver que ela vai subir 11 pontos para cima. Olha, tá vendo? Ela andou 1 e vai subir 11. Aqui, ela ia andar 1 e ia subir 11 também, ia chegar lá no 22, tá? Então,
o que a Pro quer mostrar para vocês, que o A, ele representa também a taxa de crescimento ou decrescimento, caso esse A seja negativo, beleza? Então, vamos lá para a próxima função que a gente estudou lá na apresentação. A próxima função foi 2x menos 3, tá vendo? Olha, 2x menos 3. A raiz da função que nós encontramos foi menos 3 sobre 2, que dividindo, né, menos e menos ia dar mais, e 3 sobre 2, 1,5. Então, 1,5 exatamente aqui, que é onde é a raiz da nossa função, beleza? O nosso coeficiente linear, que é o ponto de intersecção com o eixo y, nada mais é do que 0 do x e menos 3, que é o meu ponto B, beleza? Ó, ele aqui. E nesse caso, a minha função ela é crescente. E quanto ela cresce? Olha, de 2 em 2. Então, vamos lá. Então, a cada que eu ando no x, ela vai subir, vamos lá, 2. Então, ó, a cada que eu ando no x, ela sobe 2. Então, a cada do x, ela sobe 2. Ó, a cada do x, ela sobe 2. A cada do x, ela sobe 2. Então, esse aqui nada mais é do que a taxa de crescimento, nosso coeficiente, no caso aqui, o nosso coeficiente angular, beleza? Agora, a Pro vai sumir, porque senão fica muito poluído. E aí, a gente vai ver a última, que nesse caso é menos 3x menos 2. Então, ó, menos 3x menos 2. Você viu que o sentido dela foi ao contrário, né? Então, aqui, quando eu vou subindo o valor de x, o meu y vai diminuindo, tá? Então, essa função é uma função decrescente. Nesse caso aqui, o meu coeficiente linear é menos 2 e o meu coeficiente angular é menos 3. Então, isso quer dizer que a raiz da minha equação, que é o ponto que cruza no eixo x, é o quê? Menos 2 dividido por menos 3, que a gente viu que menos e menos dá mais. E com menos que está embaixo, fica menos quem? 0,67, certo? Então, menos 0,67 é o meu x, para o y valendo 0. O ponto de intersecção, aqui no eixo y, nada mais é do que o meu coeficiente linear, então, x0 e y menos 2. E aí, nesse caso, a minha função, ela é decrescente. Então, a cada que eu ando, ela desce 3, beleza? Então, a cada que eu ando, ela vai descer 3. Ó, a cada que eu ando, ela vai descer 3. E assim o comportamento dela. Então, a cada inteiro que eu ando, ela desce 3. A cada inteiro que eu ando, ela desce 3. Se eu for olhar aqui, olha, que tá saindo do menos 1. Cada inteiro que eu ando no x, ela desce 1, 2, 3 no y, beleza? Então, essa função, ela é decrescente, onde ela tá decrescendo de 3 em 3, beleza? E obrigada por vocês estarem aí comigo do outro lado da telinha, prestando atenção na aula, e até a próxima. Beijos, muitas saudades.